Feliz sábado a todos os irmãos mais uma vez. Que Deus abençoe a presença de cada um de vocês nesta manhã aqui em nossa igreja virtual. E irmãos, nós estamos aí, finalizamos o trimestre. E nesse trimestre algo me chamou muito a atenção para a minha vida, para que eu possa melhorar. E eu resolvi, nesta manhã, estar transmitindo para vocês também, para que possamos refletir, para que possamos aprender um pouquinho mais, sobre aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. E o título da mensagem desta manhã, no qual eu escolhi, é abnegação. O que é abnegação? Alguém poderia aí citar em nossos comentários o que é abnegação? Abnegação é quando a gente deixa de fazer a nossa própria vontade, É o desapego, é a generosidade, é negar o nosso próprio eu. Isso é abnegação. Por exemplo, uma ilustração para vocês, que dirigem, todos nós que dirigimos, quando estamos em uma estrada, imagine aí uma rodovia, e você aí num domingo à tarde, onde a rodovia está super vazia, não tem nenhum carro à frente e você está numa Ferrari, Imagine quantos quilômetros por hora faz uma Ferrari, E a velocidade máxima permitida ali, digamos que é 100 por hora, 80 por hora talvez, mas não tem ninguém na estrada e o seu carro tem uma potência ali de mais de 200 quilômetros por hora, Então imagine a tentação que você vai passar, Qual que é o seu desejo ali diante daquela estrada vazia, ninguém à sua frente e você com esse carro aí fantástico que dá para você correr ao máximo, mas a velocidade é apenas 100 por hora, Não seria uma grande tentação ali, diante da potência do motor do carro que você está, não seria uma grande tentação de você violar a lei naquele momento? Imagine, mesmo assim, da mesma forma, é a tentação em nossas vidas para nós praticarmos coisas contrárias à vontade de Deus, É da mesma maneira. E como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que nós temos que colocar em nossa mente, E aí o tema, da nossa mensagem de hoje, eu escolhi o texto de Filipenses 2, do 1 ao 5. Eu peço aos irmãos que estejam aí abrindo a sua Bíblia, o seu smartphone, que você possa estar acompanhando a mensagem da Palavra de Deus nesta manhã. E neste momento, aí onde você está, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor amado, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a Tua Palavra e aprender de Ti, Senhor. Neste momento, peço a Tua bênção sobre cada um que está conosco nesta manhã, cada um que também virão assistir depois. E te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração nesta manhã para receber a Tua Palavra, que o Senhor, neste momento, me capacite, que eu não fale por mim mesma, mas que o Teu Santo e bom Espírito me use nesta manhã. É o que eu te peço, Pai, porque não sou digna de nada,
mas estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Por isso peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Filipenses 2, do 1 ao 5, né? Paulo aqui, ele está falando, né, aos cristãos ali, e o texto começa, Filipenses 2, versículo 1, diz assim, você pode estar acompanhando aí, tá? Na sua Bíblia. Então diz assim, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dê a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Irmãos, Paulo ali, ele estava falando para aquele povo e Paulo, ele elogiava o povo de Filipos, né? Que era um povo que tinha muita fé, um povo que buscava fazer a vontade de Deus, né? E Paulo, ele orava pelo aquele povo e agradecia a Deus por ele, né? Porque os cristãos de Filipos, ele ajudavam a Paulo a anunciar o evangelho, né? Eles buscavam fazer o trabalho, né? E Paulo sempre falava que aquele povo, né? Se você olhar no capítulo 1, aquele povo estava no coração de Paulo, né? E o verso 3, se analisarmos aí, ele fala para nós, né? Que nós não sejamos egoístas, que nós não pensamos em fazer algo para impressionar ninguém, né? Que nós possamos ser humildes naquilo que a gente vier a fazer, né? Que o nosso coração seja sempre abnegado, né? É isso que Paulo fala aí no versículo 3 que a gente acabou de ler. O versículo 4, ele nos ensina que cada um de nós não cuide somente dos nossos interesses, mas que nós possamos cuidar também dos interesses dos outros. Olha só, né? E se a gente analisar, né, eu analisar por mim mesma, quantas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para o nosso próximo em busca do nosso próprio desejo, em busca do nosso próprio interesse, né? Deixamos de fazer algo para Deus, para fazer algo para agradar a nós mesmos, o nosso próprio egoísmo, né? Quantas vezes as ocupações nos prendem de fazer alguma coisa para Deus? Quantas vezes as ocupações nos prendem de ler um livro edificante, de ler a palavra de Deus, de estudar a lição muitas vezes? Quantas vezes o smartphone está em nossas mãos e a gente está ali olhando o WhatsApp, vídeos engraçados, Facebook, e às vezes a gente não tenta estudar a palavra de Deus, tirar um tempo para Deus, né? Eu vejo que se nós nos deixarmos levar,
a gente nem estuda a palavra de Deus durante o dia, né? Eu tive aí esses dias de quarentena, né, em casa, durante 3 meses, e eu fiz um propósito para estar estudando o livro Mensagem aos Jovens enquanto estivesse na quarentena, enquanto não voltasse a trabalhar. Agradeço a Deus que eu consegui, mas assim, não é fácil. Se a gente não ter disciplina, não tirar um tempo, né, para fazer a vontade de Deus, a gente não faz. Né? Eu tirava ali todas as noites, às vezes ia dormir super tarde, mas confesso, irmãos, que tinha dia que eu não tinha vontade de começar a ler o livro, mas pelo Espírito Santo, quando eu começava a estudar aquele livro, eu não tinha vontade de parar. Amém por isso, né, irmãos? É mensagem maravilhosa, é uma mensagem edificante que todos nós deveríamos ler. Fica a dica para vocês, tá? É um livro muito bom. Eu recomendo para todos vocês. Agora eu comecei a ler também Serviço Cristão, também é maravilhoso. Então, assim, muitas vezes a gente se prende às coisas, né, às ocupações, e a gente não busca o interesse de Deus, a vontade de Deus, ou o interesse do nosso próximo. Quantas vezes a gente procura saber do irmão, como está, né? Está precisando de alguma coisa. E nós temos um exemplo claro na Bíblia, é o caso da visita de Jesus a Marta e Maria e Lázaro, né? Os irmãos lembram da história que ali Maria se dedicou a ouvir o mestre, né? A recepcionar Jesus. E Marta, o que Marta fez? Né? Marta, ela ficou ali buscando os afazeres de casa. Né? Nós mulheres, muitas vezes, eu mesma, passo o dia fazendo aí a faxina, né? E foi o que Marta fez naquele momento. Ela queria fazer as coisas, ela queria deixar tudo limpo, tudo organizado, né? E quantas vezes nós não fazemos isso e deixamos de fazer algo que seria a boa parte, né? Quantas vezes? E quando nós procuramos, irmãos, agradar a nós mesmos, nós não teremos condições de oferecer o melhor de nós para Deus e nem para o nosso próximo. Quando nós buscamos agradar o nosso próprio eu, nós não damos o melhor para Deus e nem para o nosso próximo. Se a gente observar o exemplo de Jesus, Jesus ele não agradou a si próprio. Ele foi o maior modelo de abnegação para nos ensinar, né? E aí ele mostra para nós que nós temos que buscar para nós as mesmas atitudes de Cristo. Nós temos que negar o nosso próprio eu. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Imagine Jesus, ele tinha todo o poder, mas ele não usou a seu favor. Imagine naqueles momentos difíceis, Jesus tinha poder, mas ele não usou a seu favor, ele negava. E isso é um exemplo para nós, negarmos o nosso próprio eu e fazer a vontade de Deus. Ajudar o nosso próximo, né? O maior exemplo ali de Jesus foi a abnegação diante da morte. Os irmãos podem lembrar, né,
Você também pode estar conferindo depois aí o texto de Lucas 22. Está ali registrado o maior exemplo de abnegação, onde Jesus ali no Getsêmani, ele passou por uma tremenda agonia. Jesus ali, ele orou, né? E o que foi que Jesus disse naquele momento de agonia? Ele falou ao Pai, ele se sentiu afastado do Pai. Ele se sentiu sozinho. E a coisa mais difícil, irmãos, é quando a gente se sente sozinho. Eu não sei se você já se sentiu sozinho, mas é a coisa mais difícil que há. Jesus, naquele momento, ele se sentiu sozinho, se sentiu separado do Pai. E naquele momento ele orou, naquela agonia. E aí foi o momento que ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E naquele momento, irmãos, o céu ficou em silêncio. Imagine quando um filho pede algo ao pai, né? A nós, pais, mães, e você não responde, você não fala nada. Aí o filho fica ansioso, fica agoniado. Mas Jesus ali naquele momento, ele entendeu a resposta do Pai. Aquele silêncio do céu fez que Jesus compreendesse. Mas ele não usou do seu poder. Ele tinha poder, mas ele não usou a seu favor. Imagina a tentação de Jesus naquele momento de usar o seu poder, né? De fazer ali a sua própria vontade, mas Jesus não fez. O texto de Lucas diz para nós que naquele momento Jesus derramou gotas de sangue de tanta agonia. Mas quando ele ouviu o silêncio do céu, o que Jesus disse? Pai, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Naquele momento, irmão, Jesus, ele usou de toda a abnegação ao nosso favor. Ele aceitou o sacrifício. Em nenhum momento ele satisfez a sua própria vontade. Ele pensou em nós. Ele fez tudo por nós. Naquele momento de agonia, Jesus ele não usou o seu poder divino a seu próprio favor. Sabe por quê? Para salvar a mim e a você que está ouvindo essa mensagem nesta manhã. E isso, irmãos, é um exemplo de abnegação maior para cada um de nós, para que nós possamos pensar, refletir, né? E muitas vezes nós não deixamos nem a nossa casa para ir fazer o trabalho de Deus. Muitas vezes nós não deixamos nem algo que tenho de básico para fazer em casa para ir ali ajudar o nosso próximo. Muitas vezes somos muito egoístas, irmãos. Pensamos somente em nós. Irmãos, nós não somos chamados para morrer pela humanidade assim como Cristo foi chamado. Mas nós somos chamados a negar o meu próprio eu, negar o seu próprio eu a serviço de Cristo, a serviço do nosso próximo.
Irmãos, a obra de Deus, ela precisa de pessoas abnegadas. Ela precisa de pessoas comprometidas com a missão, comprometida com o que Cristo quer para cada um de nós. A lição desse trimestre me chamou muita atenção e eu vejo quanto eu faço pouco diante de Deus. E aí eu parei para pensar, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, não a minha. Nós precisamos ser pessoas abnegadas. Porque, irmãos, a nossa missão não é somente aqui. A nossa missão, o nosso foco tem que ser receber o galardão dos altos céus como recompensa. O nosso foco tem que ser o céu. Nosso foco é receber a coroa da vida eterna. Eu gostaria de ler um texto aqui do livro Mensagem ao Jovem, Mensagens Escolhidas, de Ellen White, na página 176. E o texto diz assim: aqui está uma importantíssima lição para o povo de Deus nestes dias. Lição que muitos são lentos em aprender. Predomina no mundo o espírito de cobiça, de buscar a posição mais elevada e o salário mais alto. O antigo espírito de abnegação e sacrifício próprio raramente é encontrado. Mas esse é o único espírito que pode atuar em um verdadeiro seguidor de Jesus. Nosso Divino Mestre nos deu o exemplo da maneira pela qual devemos trabalhar. Então, irmãos, o nosso exemplo é somente Cristo. Eu não sou exemplo para ninguém. Pastor não é exemplo para ninguém. Os irmãos da nossa igreja não é exemplo. O nosso exemplo é somente Cristo. É somente para Ele que devemos olhar. É somente nele que devemos confiar. É somente Ele que devemos seguir. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer pensando no nosso Pai, no nosso Deus. E aí, irmãos, eu quero finalizar a mensagem desta manhã. Eu gostaria que todos vocês abrissem a Bíblia mais uma vez no texto de 1 João 3, capítulo 3, versículo 18. Se todos encontraram, João 3, 18, que diz assim, é a minha versão, né? É a versão atualizada, é a linguagem de hoje, né? E diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É para pensarmos. Esse verso nos diz, irmãos, que nós não devemos amar somente de palavras. Eu tenho que amar nas minhas ações.
Eu tenho que amar naquilo que eu vier a fazer, eu tenho que fazer com amor. Eu não tenho que amar só de palavra, só de falar. Eu tenho que dar o meu testemunho. Eu tenho que fazer o melhor. Tudo que eu vier a fazer, eu tenho que fazer para Deus. Eu tenho que pensar no meu Deus. Eu tenho que pensar no meu próximo. Então, irmãos, como eu disse, a mensagem que eu escolhi para passar nesta manhã foi baseada na lição do trimestre, que me fez refletir bastante. E que nós possamos refletir na mensagem de Filipenses 2, né? Que nós possamos refletir nesse verso de João 3,18. Que nós possamos refletir sobre o exemplo de Cristo, o exemplo de abnegação que Cristo fez. Que nós possamos viver a palavra, que nós possamos buscar ser semelhante a Cristo. Que nós possamos viver o Evangelho, não apenas de palavra, mas de atos, de ações. Que nós possamos demonstrar, porque um testemunho vale mais que 1000 palavras. E eu peço para Deus, Senhor, me ajuda, me ensina a fazer a Tua vontade e não a minha, porque eu sei que a minha não vai me levar a nada. A gente sabe das tentações, né? De fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso é importante a nossa comunhão com Deus. É importante viver a palavra. É importante buscar ter comunhão diariamente com Deus. Então, o meu desejo nesta manhã é que nós possamos realmente viver esse amor verdadeiro. Que nós possamos buscar esse coração abnegado, esse espírito de abnegação. Que nós possamos a cada manhã pedir que o Espírito Santo habite em nós, para que venhamos fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe por estar conosco. Deus abençoe a sua vida. E juntos, que nós possamos manter o foco principal, que é receber o galardão do céu como recompensa. Amém? Vamos juntos, neste momento, falar com nosso Deus em agradecimento. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer aí ao Ministério Infantil, aos nossos adolescentes, né, a todos que participaram do nosso culto de hoje. Que Deus abençoe a cada um. Vamos juntos orar. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, graças te rendemos, Senhor. Obrigado, Pai, pela realização de mais um culto. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de abrir a Tua palavra, Pai, e buscarmos aprender um pouquinho mais. Tu sabes, ó Deus, como somos, e através da Tua palavra que temos ensinamentos para nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que
Teu Santo Espírito venha nos guiar, Senhor. Venha nos instruir a fazer a Tua vontade. Que nós possamos pensar no nosso próximo, que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos concede. Que nós possamos, ó Pai, olhar para Ti, somente a Ti, como nosso principal exemplo, Senhor Deus. Por favor, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos capacita a fazer o melhor para Ti, Pai. Por favor, Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade e não a nossa. Obrigado, Pai, por Tuas bênçãos, por tudo que tem nos concedido, Pai. Abençoa cada um aqui presente, cada família, cada lar. E nos dá um bom restante de sábado na Tua companhia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Que Deus assim nos abençoe.